só o Vasco encaixando pressão na série de bola, não pisando no freio. Ontem, o torcedor do Flamengo, que gosta muito desse DNA ofensivo, se sentiu representado, né? Foi uma festa rubro-negra. Por quê? Aplicou um 6-1, que era para ter sido mais. Das 30 finalizações, 18 foram no gol do Léo Jardim, que teve que trabalhar demais. E aí você tem gol do Gabigol, você tem gol do Bruno Henrique, você tem gol e grande atuação do Arrascaeta, Cebolinha deitando gol e rolando, gol do Pedro, ou seja, os símbolos dessa era vitoriosa do Flamengo fazendo gols, né? Uma grande atuação, a melhor apresentação do Flamengo 2024, assim, disparada. E tem gente que adiantou mudar de técnico para o Vasco. Ah, Abel, sou chato sim com esse assunto, porque esse assunto me incomoda. Muitas vezes, na minha opinião, a maioria das vezes no futebol brasileiro, o problema não é o técnico. Você tem que manter o técnico e resolver os problemas para esse técnico. O problema do Vasco está muito além do técnico. O Ramon Dias fez um trabalho excelente no ano passado, salvou o Vasco, que tinha tudo para cair pelo péssimo primeiro turno que fez. O time começou mal, levou 4 do Criciúma. Então, vamos resolver o problema do time. Tá faltando jogador, tá faltando elenco, diretoria uma bagunça. Não, troca o técnico e vai resolver tudo. Agora estão felizes. Vitória é a mesma coisa, o Vitória da Bahia. O problema não é o que saiu e também não é o que entrou. Embora eu tenha ficado um pouco assustado na coletiva que o Pacheco deu antes do jogo, nem foi coletiva, foi para a TV Vasco, que ele fala, não, vai ganhar esse jogo quem tiver maior controle. Mas será que ele está pensando em ter controle contra esse time do Flamengo? Me pareceu um pouco peixe fora d'água. O Vasco deu muito espaço. A gente sabe da diferença entre os dois times. Essa goleada, como o Dona lembrou, e é verdade, isso é cruel, mas ela é uma lógica. Nem tanto. Também pelo jogo de ontem, mas pelo que são os dois times, os dois clubes nos últimos tempos. Agora, sabendo disso, você ainda se expõe daquela maneira. O Flamengo teve muito espaço para fazer o que fez. Voltou a ver o Arrascaeta no melhor e fazia tempo que a torcida cobrava uma atuação dessas do Arrascaeta. A gente viu muita associação do Flamengo, muito jogo por dentro. Então é um time que emplacou 4 jogos seguidos de boas atuações, só sofreu um gol e tem sido mais equilibrado, como o Tite prometeu. Então foi uma atuação realmente de gala do Flamengo. Queira ou não, mesmo o Vasco com um jogador expulso, é um clássico, envolve ali rivalidade, envolve o brio dos jogadores, e o Flamengo mostrou fome, mostrou intensidade. Então esse mérito não pode ser apagado. E aí, eu acho que o rótulo que colocam no Tite de técnico retranqueiro é injusto. Muito injusto por tudo que ele... Em determinado momento da carreira dele, eu até concordo que ele era um técnico mais baseado aí no sistema defensivo organizado, né? Buscava mais um jogo direto, mais eficiência. Eu citei várias vezes, desculpa te interromper, mas em cima do que você está falando, mantendo o seu raciocínio, eu já citei várias vezes aqui a diferença do Corinthians campeão brasileiro com o Tite em 2011 e o Corinthians campeão brasileiro com o Tite em 2015 é completamente diferente. Totalmente Quando diferente. Ele podia, ele abria, né? O time de 2015 era avassalador, era um time ofensivo, criativo, envolvente. Era um time que fazia muitos gols, era envolvente. E o de 2011 foi campeão, não se tira os méritos. Sim. Mas o Tite foi criticado por corintianos durante a campanha, que chamavam de empatite. Sim. Teve muito 1-0, foi campeão. Fazia o gol, fazia o gol, segurava, né? Segurava um pouquinho a casinha. Contou alguma gordurinha boa no começo do campeonato, que era uma estratégia do Tite. Mas quando ele tem pé de obra qualificado, ele não se nega a propor um futebol melhor. O que acontece é que no Flamengo a expectativa é muito grande sobre esse pé de obra qualificado. Então o Flamengo acaba fazendo ontem contra um rival o que, na verdade, a torcida vinha pedindo contra adversários até inferiores e essa goleada não saía, essa fome não saía, o freio de mão era puxado. Ontem foi tudo perfeito, foi contra o maior rival. E talvez as pessoas não saibam, mas o Tite não deu a coletiva, porque parece que teve um problema no joelho ali, deixou o filho falar. No DM, professor. Completa aí, eu interrompi o Dona, desculpa. Não, assim, eu acho que... Você falava que você não acha que o Tite seja retranqueiro. Principalmente de 2015 para cá, você citou muito bem esse Corinthians, eu acho que ele virou a chave, ele passou a crescer muito nesse jogo ofensivo, né, criativo. A seleção brasileira, a gente pode criticar o Tite por escolhas, a falta ali de você tentar modificar algumas peças durante uma Copa do Mundo, mas a seleção... O jogo contra a Croácia deu quantos chutes no gol? Sim, ele tinha um jogo ofensivo, O Brasil, né? foi ofensivo contra a Croácia. Ele perdeu o jogo. Jogava com Casimiro, Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha
e o Richarlison. Então, assim, era uma escalação ofensiva. E no Flamengo, tava precisando de um jogo como esse, assim. Eu acho que o torcedor, ele tinha um pouco de uma carência, de uma necessidade do Flamengo dar uma pancada no rival. Mas aquela com selo, assim, com um carimbo de superioridade. Porque ontem foi um jogo de submissão do Vasco. O Flamengo teve uma atuação de gala. Foi disparada a melhor apresentação do Flamengo no ano e a melhor, para mim, desde que o Tite assumiu. Porque o Flamengo foi muito equilibrado defensivamente também, quando encaixou a pressão. Não deixava, olha quantas bolas o Flamengo recuperou na saída do Vasco. O Vasco não conseguia ter a conexão de defesa e meio campo. E o Flamengo, ele construiu seus gols com um repertório imenso. Era pela esquerda, pela direita, por dentro. Acho que um grande acerto do Tite para o time crescer, como o Brenner falou, foi... Eu acho que o entendimento dele de que o jogo forte do Flamengo é um jogo por dentro, de aproximação e associativo. Ele tentou muito com os pontas e acho que o Gerson encaixou muito bem ali pela direita, porque ele é um cara que tem capacidade de criar. E aí o mérito do técnico de não ser cabeça dura, né, Donan? Porque depois do jogo contra o Palestino, ele poderia se aferrar ali ao esquema com 2 pontas, e não, ele buscou uma solução até pelo abatimento, tudo que representou aquela derrota para o Flamengo. Não, é justamente isso. E também porque tem opções, né? Ele pode escolher a forma de jogar, a característica de jogadores. Tem muita gente boa no elenco. Por exemplo, o Pulgar tá voltando agora. O Alan tá muito bem. Teve até um problema físico ontem no jogo, né? Tem que ver como é que vai ficar a situação dele. Mas o Alan, que era um cara que tava devendo, ele hoje tá sendo um jogador consistente no meio campo ali, né? Como um primeiro homem, e o De La Cruz como um segundo homem de meio campo. Sobre a situação de Souza, volante que pertence ao Başakşehir da Turquia e que é alvo de muitas perguntas e especulações envolvendo o Vasco da Gama. Souza vai jogar no Vasco? Repassei essa pergunta para ele, que respondeu que até agora não foi procurado por ninguém do Vasco. Inclusive, o Souza esteve com seus filhos no Maracanã, nesse domingo, para assistir ao Cruz Maltino diante do Flamengo. Mas queria acrescentar uma informação importante. Posso assegurar para vocês que na próxima reunião entre Vasco e Coutinho, esse encontro deve acontecer nessa terça-feira para tentar avançar num acordo para que o Coutinho se torne atleta do Cruz Maltino. O meio atacante vai sugerir o nome do Souza. Eles têm uma relação de extrema proximidade, são muito amigos e o Coutinho tem convicção de que a presença do Souza no Vasco acrescentaria, ajudaria. E esse pode ser o pontapé para que a tratativa para a contratação do Souza aconteça. Souza tem contrato com o Başakşehir por mais uma temporada. Por lá ele disputou 13 partidas e deu uma assistência nesse primeiro ciclo. O contrato só se encerra em junho de 2025 e se não houver nenhuma mudança, ele viaja com o fim das férias para a Turquia, para iniciar a preparação para essa última temporada no Başakşehir, no final do mês de junho. Do moral que ele tem com os dirigentes do Vasco é que essa indicação possa acabar interferindo e fazendo com que o Souza, pelo menos, volte a conversar com os dirigentes. 2 anos de contrato com o Aston Villa, por lá ganha 3,5 milhões de reais mensais. Ele já topou fechar com o Cruz Maltino para ganhar mais ou menos 1/3 desse valor. Falta definição em relação à saída do Aston Villa. Não se descarta a possibilidade de o Coutinho vir por empréstimo ao Vasco, com a opção de compra sendo estabelecida para 2025. Quero falar agora sobre o São que ele já esperava, porque o cara quando vem, não é possível que ele não faça um estudo, ele sabe que o clube passou ano passado, ele sabe a situação, ele estuda. Um técnico de ponta como ele faz o estudo. Sim. Ele levou um susto maior do que esperava com o que ele viu ontem? Ou não foi surpresa para ele? Não acredito. Ele já esperava o que ele viu ontem? Não acredito que ele tenha sido surpreendido. Claro que o placar, ninguém espera levar de 6-1 numa estreia, num clássico, mas ele já sabia que enfrentaria um adversário com mais poderio financeiro, mais poderio de qualidade técnica, ofensivo. Então, isso era sabido. Então, não dá para dizer que foi surpreendido. Mas eu não estou falando pelo adversário, estou falando pelo Vasco. Não, e do lado do Vasco, é claro que há um choque de realidade também de entender a situação, o anímico do time, a forma como o time se defende muito mal. E ontem foi a minha visão é que ele tomou um susto. Ele falou, não, a minha visão não é informação. Tô opinando aqui. Ele deve ter se assustado.
Ele deve ter pensado, nossa, eu não achei que era assim, que era tão ruim assim. Ou não? Já dava para ter um panorama. Então, como um técnico também, o técnico não sai de Portugal para vir para o Brasil e chega e, nossa, tudo é uma surpresa. Ele já sabia que era um cenário difícil, toda a transição que o Vasco está vivendo, os bastidores políticos, mas de qualquer forma, não há justificativa também para uma goleada dessas. 6-1 é algo muito pesado e o Pacheco estreou da pior forma possível. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado à possibilidade do Souza virar um novo reforço do Vasco da Gama. Coloca nos comentários qual a sua opinião e também fale um pouquinho sobre esse jogo. O Vasco perdeu ontem por 6-1 para a equipe do Flamengo. Eu quero saber toda a sua opinião falando sobre essa situação, repercutindo sobre esse jogo. Se você é flamenguista, coloca o que você achou da atuação, se foi a melhor atuação do Flamengo com o Tite. Se você é vascaíno, coloca nos comentários o que você achou, o que você acha, na verdade, que pode mudar no Vasco da Gama a partir dessa goleada. Peço humildemente a você que deixe o like, é muito importante para todos nós. Lembrando, nossa meta é 40 mil aqui no React do Futebol. E eu conto muito, com você que está me assistindo, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!